Olá, seja bem-vindo e que Deus te abençoe. É uma alegria compartilhar a palavra contigo e hoje nós estamos em Jeremias 27. Abra a tua Bíblia porque a minha já está aberta. Versículo 1. No princípio do reinado de Zedequias, preste atenção. Zedequias, lembra que ele foi o último rei de Jerusalém, reino do sul. Filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor estas palavras a Jeremias. Assim me disse o Senhor: faze correias e canzis e põe-no ao pescoço. Envia outro ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro, ao rei de Sidom, por intermédio dos mensageiros que vieram a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. Ordena-lhes que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, assim direis os vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou àquele a quem for justo. Agora eu entreguei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que os sirvam. Gente, você que está acompanhando, como eu disse para você, estamos contando no capítulo 23, contamos a história de forma muito resumida, e agora a Bíblia vem relatando, ela vem contando os detalhes. Lembra que Nabucodonosor entrou em Jerusalém e matou o rei Joaquim, e aí Joaquim ficou no lugar. Só que Joaquim reinou por 3 meses, o rei Nabucodonosor levou Joaquim mais 10.000 pessoas para a Babilônia e deixou na terra para governar, não na posição de rei, para governar Zedequias. Zedequias, que era irmão de Joaquim. Olha só, então, Zedequias era tio de Joaquim. Bom, era para governar embaixo das ordens e da autoridade de Nabucodonosor, mas ele estava insatisfeito. Lembra quando eu espremi os figos ruins na minha mão? Então ele estava insatisfeito. E quem estava do lado dele? Os profetas bajuladores, os príncipes, os magistrados, a nobreza, que agora já não era mais nobre, já tinha perdido tudo, e os povos que estavam na vizinhança, aqueles outras nações, pequenos territórios como os moabitas, amonitas, também estavam por ali. Todos estavam sofrendo a invasão de Nabucodonosor, porque se tornou um grande império e veio para destruir toda a região, levar a riqueza de toda a região. Eles faziam isso, tirava a riqueza, deixava os fracos sobre a terra e colocava esses fracos para produzir, para lavrar a terra e para pagar impostos, para aquele país que foi o grande conquistador. Então Zedequias agora está insatisfeito com essa situação, mas lembra que isso era um castigo de Deus. Um castigo de Deus. Você pensa assim, você lembra assim, nossa, mas Deus é tão ruim assim? Não. Você que está me acompanhando sabe que muitos e muitos anos Deus vinha alertando, vinha falando assim, olha, vigia, muda de direção, muda de caminho. Enviou vários profetas, inclusive mataram, prenderam, bateram nos profetas, não aceitaram a correção, até que um dia o castigo chegou, e chegou através de Nabucodonosor. Por isso que ele chama Nabucodonosor de meu servo, ou seja, é um instrumento nas mãos de Deus para operar aquele propósito de Deus naquela região. Bom, mas como esse povo estava insatisfeito, eles estavam fazendo uma reunião, buscando alianças entre os homens para combater Nabucodonosor. Então Deus manda Jeremias, olha só a ousadia desse homem, manda Jeremias falar com o rei e com outros reis também, enviar o jugo. O jugo era uma forquilha colocado no pescoço de um animal, de um boi, e essa forquilha então, ela colocado cordas aqui na ponta, e você poderia dar direção para esse boi, ou seja, ele estava, você segurava as rédeas, é você que mantinha o controle. Então Deus pediu para que Jeremias usasse uma dessa. Olha só, Jeremias na frente do rei usando uma forquilha, e entregasse forquilha para o outro rei também, para mostrar que eles estavam sob o domínio e autoridade de Deus, e Deus delegou essa autoridade para Nabucodonosor, ou seja, não tinha como escapar.
Então, amados, veja bem, né? Deus ainda dá mais uma oportunidade de Zedequias arrepender, né? Se ele se arrependesse, ia para a Babilônia numa boa, né? Mas como não se arrependeu e se rebelou, né, contra as ordens do rei e contra a direção que o profeta estava dando, né, sabem o fim dele, né? Teve os dois olhos furados, foi levado para a Babilônia e morreu lá, né, com os 2 olhos furados, e os filhos foram mortos. Então foi uma grande destruição. Eu vejo que o pecado ele faz isso, né? Ele traz uma cegueira espiritual. Infelizmente, a pessoa que está no pecado, que está levando uma vida longe da presença de Deus, ela fica cega. Você cega e surda, porque você pode falar, trazer uma direção do que a palavra orienta, ela não quer te ouvir e ela não quer ver aquilo que Deus está fazendo e, infelizmente, sofre duras consequências. Bom, mas eu creio que você que está ouvindo essa mensagem aqui junto comigo é diferente. São homens e mulheres quebrantados diante do Senhor, que têm ouvidos abertos para ouvir e os olhos muito abertos para enxergar. Glória a Deus, guarde essa palavra no teu coração e que Deus te abençoe.